Esta é uma mensagem por Amber Wolf, Adironda por Marilyn Harper e Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem de Cryon é Os Campos Influentes, Parte 2. A mensagem foi dada durante o evento Fique em Casa com Cryon para San Antonio, Texas, Estados Unidos, em 11 de julho de 2020. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra nos sites www.cryonportugues.com.br e www.youtube.com/ofarol. Então vamos terminar este dia com uma pequena meditação antes das canalizações, trazendo sua energia para dentro, fechando seus olhos, simplesmente vendo se você pode relaxar seus ombros e pescoço um pouco mais, respirando, suavizando sua face e simplesmente entregando-se a este momento, sentindo a plenitude de tudo que está acontecendo hoje. E sabendo que realmente está apenas começando. Respirando suavemente, sentindo o banho de amor, deixando que seja assim. E seja isso que te leva adiante. Que encontra você a cada manhã quando você desperta. Aquilo que te coloca na cama toda noite e que permanece com você ao longo do dia. Estas são as mensagens que vêm até você. Das belas mães estelares de Adironda e Cryon. Então bom dia para você, hein? Muito bom ver vocês novamente. Para esse tempo que nós temos hoje, sua querida luz brilhante, sua energia, sua frequência que está vindo, está elevando-se cada vez mais alto. Pois percebam, queridos seres de luz, aquela energia que vocês estão experimentando. É por isso que vocês se reúnem, mesmo virtualmente, em grupos, porque aquela frequência eleva-se para a Terra, eleva-se para o planeta, como você sabe e compreende. Suas próprias palavras, seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos estão estabelecendo um ritmo, estão estabelecendo aquela frequência. Então nós dissemos anteriormente para que a música certa estivesse em sua cabeça, para você cantar em qualquer momento, em qualquer lugar, para que vocês estejam conscientes daquilo que estão experimentando, com seu bracelete, com sua consciência, de quando você tem pensamentos alternativos que não necessariamente estão num fluxo positivo, e você compreende que todos têm contrastes em seu mundo. Nós pensamos em contraste como algo oposto ou diferente daquilo que você está escolhendo experimentar naquele momento. E aquele contraste, não há nada de errado com aquele contraste. Está ajudando você a permanecer equilibrado, está ajudando você a reconhecer aquela energia, está te ajudando a permanecer naquele fluxo. No entanto, se você permanecer naquela pilha de contrastes, se você permanecer naquele espaço de dificuldade, e continuar a focar naquela dificuldade, então é muito mais difícil sair daquela dificuldade. Estamos sendo um pouco redundantes aqui, não é? Difícil, difícil, difícil. Aquilo é o que você está escolhendo superar. Então respire profundamente. Então vocês têm ferramentas que podem usar. Nós sabemos que vocês as conhecem. Nós sabemos que vocês têm aquela frequência e têm a consciência e o conhecimento. No entanto, às vezes, quando nós vemos vocês pessoalmente, vocês estão vivendo sua vida falando sobre o clima, como há uma nuvem vindo nessa direção para Branson como se fosse uma coisa ruim. Não, não é. Ou você está vivendo sua vida fazendo isso, aquilo, outra coisa. Aquela energia ainda é uma parte da sua vibração em seu círculo, em seu campo de foco. Então, do que você gostaria que estivesse em seu campo de foco?
O que você experimentaria se a sua vida fosse criada por seu campo de foco? Bem, queridos seres de luz, é criado por seu campo de foco, por sua frequência, por sua própria intenção. Então nós perguntamos: o que é importante para você neste momento? O que importa mais? Apenas se dê um momento e respire. E pergunte a si mesmo: o que realmente importa mais para mim neste momento? É encontrar uma nova canção para tocar em sua cabeça? Pode ser. É ser capaz de estar consciente dos seus velhos hábitos, suas velhas energias, para mudar aquele foco? Quando você estiver falando velhos programas que já não servem mais? Talvez. Ou é apenas focar-se no positivo? É apenas focar-se cada manhã quando você levanta, antes de seus pés tocarem no chão, focar-se no reconhecimento do equilíbrio em seu corpo. O que aconteceria se você deitasse em sua cama apenas por alguns instantes e respirasse para os seus próprios centros energéticos? Respirasse para aquela energia do seu chakra básico, para respirar confiança, para o seu chakra sacro, para respirar a fé de que tudo está sendo criado com perfeição divina. Para o seu plexo solar, respirar aquela diligência com o que mais importa para você. Para respirar para o seu coração, compaixão. Para respirar para a sua garganta, coragem. Coragem de falar aquilo que precisa ser falado com amor divino. E para respirar em seu terceiro olho, com paciência. Paciência consigo mesmo. É isso que o nosso veículo Merlin ensina na segunda-feira. Paciência e conexão. Então respirar em seu coronário. Compreensão de todas as coisas. E gratidão por todas as coisas. Se você fizer isto todos os dias, é claro, você poderá dizer: eu não posso lembrar de todas essas coisas. A intenção é a chave. Ouça essa gravação e escreva. E depois, antes de seus pés tocarem no chão, simplesmente respire para os seus centros energéticos. Todo o caminho, desde o seu chakra básico até o coronário. E então, tome mais uma respiração profunda e respire para o seu chakra da terra, seu centro da terra. E ancore sua energia nesta terra. E agradeça esta terra. E então, respire até o chakra da estrela da alma que está acima da cabeça. E ancore sua energia em sua própria orientação, em sua própria energia, na fonte que está toda em cada átomo do seu campo. E coloque-se a cada dia naquele alinhamento equilibrado, de forma que cada passo que você dá esteja em seu caminho divino. Estará de qualquer forma.
No entanto, se você estabelece a intenção de que cada passo que chega, cada passo que você dá, é uma parte daquele caminho divino, então você prestará mais atenção a isso, talvez. Perceba, este mundo, de fato, é um lugar maravilhoso. E esta coisa do Covid está mudando a consciência, conforme falamos. Como vocês sabem, nós temos falado sobre isso por algum tempo. Como nosso querido amigo Lee Carroll diz, e Cryon diz, aquilo que é percebido não necessariamente é aquilo que está acontecendo. E algumas coisas têm a oportunidade de ser rearranjadas. No entanto, é fácil sair do equilíbrio no mundo, da forma como ele está agora, especialmente se você ligar a TV ou o rádio em seu carro e ouvir algo que está acontecendo, ou o que poderia estar acontecendo, ou o que deveria estar acontecendo. É muito fácil você sair do equilíbrio. Alguns de vocês já estão lá, porque durante nossa intermissão, vocês saíram e conversaram com alguém, e aquela pessoa, eu não estou usando a máscara, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Todas aquelas histórias, toda aquela energia está fluindo através do seu campo, está fluindo através da sua existência também. E é por isso que nós dizemos, alinhe-se. Alinhe-se com seus próprios centros energéticos. Ancore-o na terra, ancore-o na estrela da alma. E cada um dos seus centros energéticos principais estão alinhados com a intenção. Nossa intenção talvez seja diferente da sua intenção. Mas compreenda que naquela capacidade, sua raiz, sua energia e a sua existência é sobre confiar que você será sempre cuidado, que você sempre será provido com um teto, alimento e assistência e amor. E você pode confiar nisto. E você precisa ser diligente com relação ao que você faz. Você precisa cuidar, você precisa focar-se no que é o próximo passo. E você precisa ter a coragem de se comunicar. Conforme você o faz, você vê o que é que você gostaria de comunicar. O que é importante para você? O que importa mais para você? Então você precisa ter paciência. Paciência consigo mesmo, paciência com suas habilidades, paciência com seu talento, paciência com sua intuição, paciência com seu amigo, paciência com seu vizinho, paciência com a pessoa no supermercado, paciência quando você está dirigindo o seu carro, paciência. E então você pode compreender. Você pode compreender que cada pessoa neste planeta, nesta galáxia ou em outras galáxias, cada simples ser tem uma diferente ideia do que deveria ou não estar acontecendo. E é por isso que vocês têm a gratidão pela perspectiva dos outros. E conforme tudo isso se reúne em seu coração compassivo, você irradia aquela frequência do coração. Queridos, nós não queremos parecer como o nosso veículo Merlin disse, um mercador. No entanto, nós pediremos a você, se você não se conectou com aquele filme, aquele campo único, pedimos que o faça. Se você puder, faça isso esta noite, depois da Irmandade. Perceba,
Este é o próximo passo. Aquele é o acerto de contas da humanidade. É muito oportuno. É por isso que os responsáveis não esperaram por todos os cinemas se abrirem e tudo aquilo acontecer. Precisa ser agora. Porque as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo. Não todas, mas o bastante para mudar a frequência do amor para uma diferente frequência. E é isso que nós estamos pedindo a vocês para evitarem. E começa com vocês, meus queridos. Não começa com seu vizinho, ou sua esposa, sua namorada, ou seu namorado, ou seu marido, ou qualquer outra pessoa. Começa com você. Você compreende isto? Vocês receberam muita informação hoje e amanhã vocês receberão ainda mais informação e mais ferramentas para se conectar. E então no próximo dia, mais ferramentas para se conectar juntos. Pois percebam, se toda a humanidade de fato estivesse vivendo dia a dia através de sua própria orientação intuitiva, dentro deles mesmos, com total equilíbrio, a partir da estrela da alma, chegando até a Terra. Nós adoraríamos imaginar como seria aquilo. Cheio de poder, não é? Percebam. Esta é a nova frequência. Então, o que importa mais para você? Apenas você pode responder essa pergunta. O que importa mais para nós é apoiar em você viver e abraçar aquela nova frequência. Aquela frequência de alinhamento, aquela frequência de amor, aquela frequência para reconhecer que você tem o poder para curar a si mesmo. E naquele processo, você tem o poder para curar, para irradiar aquela energia de cura para outros. Ah, sim, queridos seres de luz. Nós tocamos nosso veículo Mary, nós sabemos que Cryon tocou Lee Carroll no ombro, dizendo, essa é a próxima coisa. Esse é o novo lugar. Essa é a frequência mais elevada. Reúnam a magnificência das capacidades inatas de vocês humanos para curar o coração, o corpo, os músculos, o amor e a mente. Esta é a chave. E todos vocês têm a oportunidade de apenas girá-la. E aquela chave abrirá uma porta para a humanidade atravessar. É por isso que nós dissemos, vocês são o próximo passo evolucionário. Agora nós diremos o que vocês farão depois de dar aquele passo. Hein? Comece com sua intenção todas as manhãs para se conectar e compreenda que com aquela conexão, queridos seres de luz, vem então iluminação. Percebe o que dizemos? Os Budas, os monges, os Krishnas, aquele povo religioso, aquelas avenidas religiosas, as organizações, todos eles estão buscando iluminação no centro. E tantas vezes, às vezes, eles deixam suas mentes se colocar no caminho daquela iluminação e eles então pegam a estrada cênica ao invés da estrada direta. E nós estamos pedindo a vocês, queridos seres de luz,
para ajudar com aquela estrada direta, para reconhecer aquele passo, reconhecer o alinhamento dos seus próprios centros energéticos. E conforme você faz com 100 ou 200 ou 300 ou 400, quem quer que ouça isto, se você começar aí, aquilo reverbera para fora, ao redor do planeta. É assim que o mundo da consciência se expande. Queridos seres de luz, nós somos gratos por vocês terem se voluntariado. Somos gratos por vocês terem levantado suas mãos dizendo: me escolha, nós vamos para a Terra dessa vez. Eu irei para a Terra para encarnar nesse pequeno planeta azul. Eu ajudarei. Eu estarei a serviço. Eu criarei uma nova canção em minha cabeça. Eu estarei consciente. E quando eu alinhar meus centros energéticos, aquilo reverberará para fora, de fato, para alinhar os centros energéticos do planeta. Aquilo, queridos seres de luz, é por isso que nós somos gratos por vocês. É motivo por nós amarmos vocês. É por isso que nós honramos vocês. Confie nisto. Nós oferecemos um Namastê. Namastê. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Esta é a canalização número 2 de 4 com relação ao campo humano influente. Para aqueles de vocês que não ouviram a número 1, nós dizemos que ela está disponível, bem como o número 3 e 4 para serem ouvidas juntas, naquilo que meu parceiro chama seu website, claramente indicado para as canalizações de San Antônio. Raramente eu me referiria a estas coisas desta maneira, mas eu quero que vocês ouçam todas as 4. Elas estão conectadas, estão juntas. E por isso, por aquilo que eu chamaremos uma mensagem sucinta, uma que faça sentido totalmente. Elas não devem ser ouvidas de forma segmentada, uma sem a outra. Nós falamos sobre aquele campo humano influente. É um campo, não necessariamente como vocês poderiam pensar nele, em um campo elétrico. É um campo que não pode ser definido em termos de tamanho. É um campo que é tão influente para vocês porque ele é desenhado como um campo de sobrevivência. E nós dissemos que até mesmo os animais sobre a Terra o tem. É um campo de sobrevivência, portanto, alguns dos elementos básicos da sobrevivência vêm em primeiro lugar, e são principais, e são primitivos. O ser humano, no entanto, entra numa nova energia, uma profunda nova energia, uma onde o ser humano começa a avançar a sua consciência em sua maturidade, avançando, indo para um lugar onde ele começa a ver a si mesmo de forma muito diferente. Ele começa a se ver de uma forma que faz sentido, onde os humanos querem ser diferentes, querem estar com humanos, onde os seres humanos param de querer conquistar uns aos outros, ou fazer guerra uns com os outros, onde há uma confluência, vocês poderiam dizer, de benevolência, começando no planeta. Uma verdadeira unidade que nunca esteve lá antes. É lento, meus queridos, muito lento. Certas culturas que nunca tiveram isto demorarão muito mais tempo para chegar lá. As culturas que já tiveram isso e compreendem essas coisas, e que estão mais abertas umas com as outras, isso crescerá ainda mais rapidamente, mas o planeta inteiro está envolvido.
Ele está envolvido até um ponto onde algum dia todos vocês olharão uns para os outros e os encontros que vocês terão como países serão bem diferentes. Vocês todos estarão neste campo influente. Agora, este campo influente, nós começamos dizendo que é um que influencia você com coisas que estão nele ou ao redor, e nós discutimos algumas delas. Mas as 4 que nós discutimos nessas 4 canalizações, nós começamos com, primeiramente, um elemento básico do medo. O medo é uma reação, e é uma reação de sobrevivência que faz com que você se afaste, salva sua vida. Ele é tão profundo, meus queridos, que ele até mesmo sentirá aquilo que está vindo. E vocês já estiveram nessas situações que os cientistas dirão, você não compreende, nós já vimos isso. Onde vocês literalmente param por um tempo para não entrar em uma situação onde vocês não deveriam ter estado para a sua sobrevivência. Este campo é quântico, totalmente. Pois ele é um campo sensorial de outras energias quânticas e principalmente aquelas energias são de outros seres humanos. Os campos dos humanos se sobrepõem. E é por isso que tão frequentemente nós falamos sobre esses atributos específicos como sendo quase infecciosos. Isso significa que um tendo isto, o outro terá e o outro terá também. Até mesmo sem o ímpeto primário de causá-lo, por exemplo. Um ser humano ou um grupo de seres humanos começam a ter medo de algo, o outro grupo começa a entrar e eles sentem o medo. E eles ficam com medo, mesmo que não saibam por quê. E nós já vimos isso. Vocês já viram isso em suas culturas. Vocês viram isso em seus governos. Vocês viram os ditadores causarem isso naqueles que iriam governar coisas. Isso é primitivo. Deixe-me falar sobre um outro. Um outro que é tão infeccioso ou contagioso. Mas lembrem, esses campos vão em ambas as direções. Vocês podem ser influenciados e também vocês podem colocar coisas nestes campos vocês mesmos que influenciam outros. Sim, vocês podem colocar o medo para influenciar outros. Mas estamos falando sobre algo muito mais grandioso do que o medo. E aquele é primitivo. Não é disso que estamos falando. Nós estamos começando a falar sobre consciência elevada, começamos a falar sobre maturidade e benevolência, e então os outros atributos começam então a se mostrar. Eu quero que vocês virem a página por um momento, o que significa que nós mudaremos de tema, mas ao mesmo tempo não. Parte dos estudos neste planeta, neste momento, são os estudos de algo chamado coerência. Deixe-me definir o que é coerência. É o entrelaçar dos campos influentes. É o entrelaçar dos campos influentes. E o que isso significa, meus queridos, é que, conforme o campo único ao seu redor talvez esteja preenchido com algo, um outro ser humano sentirá aquilo também. E outro sentimento acontecerá com outro ser humano e outro, e outro, e outro. Isto é coerência. Está começando a ser estudado como uma coerência individual, do indivíduo com ele mesmo. Mas verdadeiramente, a verdadeira coerência é de humano para humano. Ou até mesmo de grupo para grupo. E até mesmo vai além disto. Os estudos mostraram o que, com plateias preenchidas de pessoas em coerência, com certo atributo, podem afetar uma outra plateia cheia com aquele mesmo atributo. É quase, novamente, como se a distância não importasse. É algo infeccioso, onde as pessoas podem chorar com sentimentos de benevolência, de alegria. Então vamos falar sobre isso. O segundo atributo, um dos maiores e mais úteis e mais práticos neste momento no planeta que vocês podem ter. A influência da alegria. A influência da alegria. Já falei sobre isso tantas vezes.
É a criança interior em cada um de vocês que tem e contém e retém, se você escolher, o sentimento de ser uma criança. O sentimento de ser uma criança, com a maioria de vocês, é aquele onde vocês não têm nenhuma responsabilidade, onde a única coisa que você está preocupado é o quanto tempo você pode brincar antes dos seus pais chamarem você para entrar. Ou o que você fará. E todas aquelas coisas juntas, se você não estiver se divertindo. Você inventará coisas para brincar com você e você se divertirá. A criança está constantemente pronta para brincar. A criança está constantemente pronta para rir. E se ela for perturbada, ela então terá uma maturidade menor, talvez, e elas vão chorar porque elas não compreendem o que está acontecendo, mas elas são rápidas em se recuperar e brincar quase que imediatamente. Meus queridos, isto é alegria. Isto é a alegria pura. Você cresce com ela, você sabe como é, você a tem. E então você entra naquele lugar que você diz que você é um adulto. E é claro, isso começa a temperar com a sua maturidade. Há aqueles que sentem e dirão a você que aquelas coisas de criança deveriam ir embora completamente. E que como um adulto você deveria ser mais sério, levar a vida mais a sério, ser mais responsável. E literalmente eles dirão, bem, não ria tanto, sabe? Não dê muita gargalhada. Meus queridos, isso nem mesmo é intuitivo. Deixe-me dizer algo a vocês que nós já dissemos antes. Aqueles que riem e que gargalham, quanto mais eles o fazem, mais jovens eles se tornam, eu diria a vocês. E isso desacelera o relógio do envelhecimento. Cria uma química naquele mecanismo do envelhecimento que tempera-o completamente. Aqueles que são alegres, meus queridos, são mais saudáveis. Aqueles que são alegres são mais saudáveis. O que eu quero dizer a vocês é isto. A alegria é infecciosa, assim como o medo. Agora, em uma energia que está se modificando no planeta, vocês descobrirão que será mais infecciosa e mais contagiosa do que o medo. Isso significa que aqueles que riem muito, que são alegres, afetarão os outros, que também são. Imagine por um momento, você sendo capaz de influenciar as pessoas ao seu redor até um ponto que apenas alguns minutos com você mudará a atitude de vida dele ou dela. Você pode imaginar tal coisa simplesmente porque você caminhou por ali com a sua alegria. Agora, como se parece uma pessoa? Uma pessoa que caminha por aí com alegria. Não é uma pessoa que está rindo o tempo todo. É uma pessoa que, na verdade, está satisfeita com aquilo que ela vê à sua frente. Que é a mesma coisa que você vê à sua frente. É o que acontece a seguir. Se trata do dia. Se trata do que está acontecendo ao redor dele ou dela. Perceba, ela está confortável, está alegre com sua vida. Não importa o que esteja acontecendo. Isso é maturidade. Isso é infeccioso. Quando uma pessoa que tem problemas, ou que está com medo, ou que está ansiosa, passa tempo com uma outra que não está nesse estado, e no entanto, ela pode estar na mesma situação de vida, aquilo é atraente. E você olhará para aquela pessoa e dirá, o que é que você tem e que eu não posso ter, ou que eu não tenho, ou que eu não compreendo. E aquela é a sua oportunidade de se abrir e contar um pouco sobre o Deus interior, ou talvez que você tem uma vida cheia de alegria, porque você se lembra da sua infância e você traz isso do DNA, da lembrança, do acástico, chame como quiser, para a sua própria vida. E você a cola sobre você a cada dia. Você não precisa ser infantil para fazer aquilo. Mas o que você faz é que você se lembra. Porque você viveu aquilo, como é ser feliz. Como é a vida sendo alegre. Estas não são emoções fingidas, porque eles percebem a si mesmas, elas realizam a si mesmas. Pelo hábito, em seu cérebro. Quanto mais você faz, mais seu cérebro, sua consciência, irá para aquele lugar. A cada dia, você percebe, é sobrevivência. Você está entendendo? Se o campo influente do ser humano é preparado para a sobrevivência, o que é aquilo que poderá ajudá-lo a sobreviver e permanecer saudável mais, neste momento? Alegria. Já pensou sobre isso? Há um vídeo que eu descreverei para vocês.
Eu chamarei de um monge que ri. É sobre um homem vestido como um monge, que entra em um vagão do metrô, uma cidade ocupada, e ele não conhece ninguém naquele vagão. E conforme ele prossegue ao longo dos túneis de estação para estação, o monge começa a rir. Ele é bom naquilo, quase como se ele estivesse ouvindo a um comediante, ou algo extremamente engraçado que aconteceu em sua vida. Ele estava rindo e rindo. E aqueles que estavam no carro de metrô, normalmente estavam lá sem nenhum interesse em nada, a não ser a próxima parada, ou refletindo sobre suas pobres vidas. E então, logo logo, eles estão olhando de lado. E primeiro eles riem dele. Que homem tolo é esse? E logo logo eles estão rindo com ele. No tempo que ele sai, na última parada, todo o metrô está rindo às gargalhadas. E eles saem, ainda rindo. Mas eles não têm nenhuma ideia por que eles estão rindo. E conforme ele sai, eles o veem voltar de novo para a viagem, para a primeira estação, para fazê-lo novamente, e outra vez, e outra vez. Quantas pessoas naquele dia ele tocou sem dizer nada? O que começou como algo estranho se tornou algo que não é compreensível, mas que é alegre. A alegria é infecciosa, o riso é infeccioso. E ele salva vidas, porque a saúde começa a melhorar. Este é o campo influente do ser humano, provado uma vez após outra. Quando um ri, muitos riem. Quando um acende a luz, muitos a veem. É sobrevivência. Nisto que é um tempo de maturidade. Nisto onde vocês estão começando a compreender um pouco mais a respeito daquilo que é importante com relação à energia e que apoiará algo novo. Eu tenho mais dois. Eu os apresentarei amanhã. Um será óbvio, outro não. Não tão óbvio. Já é tempo para mudanças. E aquele campo influente se torna algo que você não esperava. Eu contarei mais depois. Mas compreenda isto. Este campo quântico, este campo influente é seu. E ele está disponível. Tudo que você precisa fazer é senti-lo, procurar por ele e criá-lo. Por aquilo que você faz consigo mesmo, aquilo que você faz com você, os outros verão. E eles aceitarão. Mais do que isto, eles quererão aquilo. Esta é a tarefa da velha alma. Criar um campo maduro de paz, de forma que outros ao seu redor possam ter alegria, compreensão e uma vida melhor. Não tem muito a ver com evangelização ou o que acontece seguro depois que vocês morrem, não é? É algo prático, meus queridos. É isso que nós ensinamos, para que vocês, como seres humanos, possam ter uma vida melhor hoje, neste planeta de grandes mudanças. Esta é a mensagem que nós carregamos. E assim é.